personagem mais popular da Marvel, galera. Todo mundo sabe disso, né? Mas isso não significa que não tenha controvérsias em volta do amigão da vizinhança, que isso. No caso dele, qual é a controvérsia, Pedro? São os vilões. Os vilões são bastante problemáticos por algum motivo e alguns deles provavelmente nunca vão ser adaptados pro cinema. Você quer saber quais são? Bora lá! Eu sempre ensino os meus seguidores como fazer o dinheiro trabalhar para você. Agora eu também vou te ensinar como colocar uma inteligência artificial para acelerar teu trabalho e você ganhar muito com isso. Curtiu? Sim. Então você tem que conhecer o Copy Generator da Dunk Code. É uma inteligência artificial super rápida e multitarefas. Eu mesmo já testei e funciona. O Copy Generator foi especialmente desenvolvido e treinado para gerar conteúdos digitais automaticamente para você. É só você pôr as informações que você quer e pronto. Ele faz o carrossel para suas redes sociais, gera imagens e até vídeos autorais. Cria também anúncios completos para Facebook e Google, artigos para SEO, legendas de posts, títulos magnéticos, muita coisa. É literalmente uma máquina de turbinar nas redes sociais. Já pensou você com uma inteligência artificial tipo Jarvis, do Tony Stark? Pois é, a Copy Generator tem o Jarvis, pois é, que é uma IA equivalente ao ChatGPT 4, treinada pela própria Dunk Code. É um baita upgrade do ChatGPT. Fora isso, o site do Copy Generator é tudo em português e tem tutoriais para você aprender a utilizar todos os recursos dessa inteligência artificial. E o melhor, o preço de lançamento está muito em conta. Então não perde tempo. Vem aqui no link da descrição para você conhecer o Copy Generator e aproveitar para fazer a sua assinatura logo, né? Bora fazer grana com inteligência artificial no estalar de dedos. Renestrantes, Peter aqui. É claro que o Homem-Aranha não é o Batman, né? Mas o Aracnídeo também tem uma galeria de vilões de respeito, galera. Talvez só perdendo, inclusive, pro próprio Morcegão da distinta concorrência, na DC, entendeu? E nessa galeria tão vasta, é claro que tem de tudo, inclusive até versões alternativas de um mesmo vilão. Isso acontece bastante. A questão é que alguns vilões acabam sendo bem controversos. Alguns só apareceram nos quadrinhos uma vez para nunca mais. E é fácil entender os motivos. Quando você para e analisa, é fácil entender. Se a gente pensar em adaptação dessa galera pro cinema, porra, aí a coisa fica mais complicada ainda. A Disney faz questão de manter tudo muito family friendly. Então imagina pegar um desses vilões do hall do Homem-Aranha. Vocês sabem como é que é nesse family friendly da Disney. Esses daqui são alguns dos vilões mais controversos do Homem-Aranha e que muito provavelmente vocês nunca vão ver no cinema. Vamos lá. Terceiro Duende Verde. Norman Osborn foi o Duende Verde original, que depois passou o cargo pro filho dele, o Harry Osborn. Mas a terceira pessoa a usar o planador é um total zero à esquerda. Um personagem aleatório que ninguém curtiu. O Dr. Barton Hamilton era o psiquiatra do Harry, que ajudava a tratar nele os efeitos do soro que enlouquece os doentes. Mas acabou ficando obcecado pela história, tanto que assumiu a vaga. Assim, do nada, imagina, cara. O psiquiatra que vai cuidar do maluco e acaba ficando mais maluco que o cara. É tipo a Arlequina, entende? Até o Homem-Aranha achou isso meio estranho, né? Quando ele descobriu que esse era o cara que estava atuando como o Duende Verde naquele momento. E sem contar que a forma como ele conseguiu o traje e os detalhes todos, sabe? Hipnotizando o pobre do Harry Osborn, já totalmente prejudicado, né? Durante as sessões. Aquilo foi tudo estranho. O Duende Verde é um personagem diretamente ligado à família Osborn. Precisava disso? Faz o menor sentido, né? Primeiro, Duende Macabro. Já com o Duende Macabro, aconteceu o contrário. O mais famoso, que na verdade é o Ned Leeds, um dos melhores amigos do Peter Parker, você inclusive conhece ele no cinema, é o segundo personagem a usar o nome do Duende Macabro. O primeiro era um cara rico chamado Roderick Kingsley, que acabou enlouquecendo. Como não, né? Todo mundo tinha certeza, era ele o Duende Macabro. Mas no final mudaram e acabou ficando o Ned mesmo, ainda bem que fizeram essa mudança. Porque a história seria exatamente a mesma do Duende Verde, Norman Osborn. Os dois vilões já são bem parecidos e um foi claramente inspirado no outro. A gente não precisava ter uma origem copiada também. Preguiça editorial aí da Dona Marvel, que felizmente não foi pra frente. Bom, depois do Ned, outros também usaram o capuz do Duende Macabro. Em geral foram bons vilões também. Homem-Aranha Superior. O Homem-Aranha Superior é uma versão do herói que de herói não tem nada, né? E na real não é nem o Peter Parker, pra ser honesto. Ou é, eu não sei como é que eu vou dizer pra vocês. É e não é. Calma, eu vou explicar pra vocês. É que isso rolou durante uma época em que o Dr. Octopus conseguiu trocar de corpo com o Peter Parker. Aí com isso a mente do Peter ficou no corpo velho e já adoecido do Otto Octavius, enquanto a mente do Octopus foi parar no corpo do Homem-Aranha. E aí que começa a controvérsia. Eu já digo pra vocês, é um personagem assim maravilhoso. O que aconteceu? Ele melhorou várias coisas em termos tecnológicos de ação do Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo era implacável, sabe? É um herói com mente de vilão. Ele ficou com a mente misturada quando o Peter Parker, então ele agia como herói, mas ao mesmo tempo era meio justiceiro. Ele passava o cerol sem dó. Você consegue imaginar o Homem-Aranha matando? Era isso.
E como se não bastasse nessa troca de mente, o Peter descobriu que o Otto teve um caso com a Tia May no passado e chegou a reviver a imagem dos dois, entende? Porque as mentes estavam misturadas, então ele conseguia ver, acessar as memórias do Otto Octavius. Então ele conseguiu ver o relacionamento do Octopus com a tia dele se relacionando. Totalmente desnecessário. Eu duvido que a gente veja algo parecido com isso no Semi. É até possível que o Homem-Aranha Superior aconteça no Semi. Até torço pra isso, porque seria uma saga espetacular. Mas o Peter Parker acessando essas memórias... coisa louca, hein? Gabriel e Sarah Stacy. Em alguma realidade obscura, Norman Osborn, que é o maior inimigo do Homem-Aranha, teve um relacionamento com quem? Com a Gwen Stacy, a primeira namorada do Peter Parker. Isso é bizarro por si só, né? A partir daí já é bizarro. Mas como se não bastasse, eles tiveram filhos, um casal de gêmeos, Gabriel e Sarah Stacy. Os dois foram criados desde muito cedo para odiar o Homem-Aranha e perseguir o Peter de todas as formas possíveis. Fora a dor de saber que a Gwen teve filhos do Norman. Imagina isso. A vida do Peter Parker realmente, você percebe que não é nada fácil. E pra piorar o que parece ser impossível de piorar, o Gabriel e a Sarah nos quadrinhos já deram vários indícios que eles têm um relacionamento incestuoso. Sabe o Jaime e a Cersei Lannister, lá em Game of Thrones? Pois é nessa pegada aí. Sabe quando que a Disney vai adaptar um negócio desse? Você sabe. Isso aí nunca, jamais. E nesse caso em específico, obrigado por isso, Disney. Pô, deixa pra lá. Massacre! O Massacre é um vilão relativamente recente do Homem-Aranha, mas é extremamente controverso, especialmente nos Estados Unidos. Explica aí, Peter. Ele é basicamente uma resposta para aquela pergunta. Como seria se o Justiceiro fosse maligno? Basicamente, ele é um vilão que teve um pedaço de metal atingindo parte do cérebro dele, e aí com isso ele não tem mais sentimentos. Ele não funciona igual um ser humano normal. E aí, dessa forma, ele consegue matar sem nenhum remorso. E sai por aí, tipo, atirando em todo mundo, em lugares com muitas pessoas e tudo mais. Ele não liga, não dá mínima, é pra matar mesmo. Se você acompanha as notícias, você sabe que os Estados Unidos tem um problema sério com atiradores em escolas, locais movimentados em geral. Então, né, lançar um vilão como ele parece ter sido uma bola fora. É um erro de timing bem grande, ok? Porque pode até... acontece, é um vilão, né? Vilão mata. Mas o problema foi o timing, isso que eu quero dizer. Imagina isso nas telonas, porra, acho que não vai acontecer nunca. Skinhead. O Massacre, ele segue a linha do Skinhead, que é um vilão mais antigo que... olha o nome dele. Basicamente, ele é um garoto de origem judaica, mas que cresceu odiando tudo sobre si próprio, incluindo a própria origem. Isso transformou ele num ativista neonazista, antissemita e tudo de ruim que existe por aí. Todos os istas que você conhece. O discurso do Skinhead é tão na cara, tão explícito, que literalmente durou só uma edição da revista do Homem-Aranha. Nunca mais apareceu. Por que será, né? O Edward Cross, que é o nome verdadeiro dele, é basicamente, galera, uma versão piorada do Caveira Vermelha. E olha que o próprio Caveira Vermelha é bastante suavizado hoje em dia. Senão também ficaria de fora, concorda? E olha que, mas você pensa bem, pra tu piorar o que já é ruim como Caveira Vermelha, imagina esse cara, não dá. Antes de ir embora, vem aqui no link da descrição pra você conhecer o Copy Generator. Bora criar imagens, vídeos, textos, anúncios com inteligência artificial, não fica de fora dessa. Agora diz você, qual desses vilões você gostaria de ver no Semi? Não importa se vai adaptar ou não vai, mas a palavra tá com você. Manda ver aqui nos comentários. E não esquece, se inscreve no canal, mantenha sua inscrição com o sininho ativado, porque isso garante você dos próximos vídeos. Galera, só tenho agradecimento só. O fato de eu estar aqui conversando com vocês sobre super-heróis, que é uma coisa que eu sempre gostei minha vida inteira, e é o meu trabalho hoje em dia, só agradecimento. Obrigado de coração, até o próximo vídeo. Valeu, fui!